Que a Constituição de 1988 é cheia de defeitos, todos sabemos. Mas um dos seus grandes defeitos é a posição que ela dá ao Estado a fim de ocupar elevado grau de importância na vida das pessoas, afrontando veementemente o que diz o cristianismo. Em tudo, o Estado não somente participa, mas controla a vida de todos. O Estado regula e controla a nossa relação de trabalho. O Estado regula e controla a nossa relação de negócios. O Estado regula e controla a nossa relação familiar. O Estado regula e controla como devemos criar nossos filhos. O Estado regula e controla como devemos formar nossos filhos. O Estado regula e controla como devemos ajudar o próximo. O Estado cria, regula e controla o que é justiça. O Estado regula e controla o que devemos falar. O Estado está regulamentando e controlando até mesmo o que devemos pensar. São tantos os regulamentos impostos e controlados pelo Estado que já não sabemos mais a distinção de certo do errado. E quanto à liberdade religiosa, será que ainda a temos? Ora, veja, se a nossa vida está regulada e controlada de tal forma pelo Estado, o que fazer quando surge um problema? A quem recorremos? A Deus ou ao Estado? Buscaremos ajuda nos mandamentos de Deus ou nas inúmeras leis do Estado? Buscaremos a justiça de Deus ou a justiça estatal? Dizer que iremos recorrer aos mandamentos de Deus para a solução de problemas nos dias de hoje é algo ilógico, cômico ou mesmo passível de consequências e sanções legais impostas pelo próprio Estado. O Estado diz que podemos adorar o nosso Deus, mas ao mesmo tempo, na prática, impede que vivamos de acordo com os mandamentos de Deus. Liberdade cristã não é somente dizer sou cristão, mas viver o cristianismo. Isto implica praticar atos. O Estado hoje sujeita todas as áreas das nossas vidas. Todos, direta ou indiretamente, vivemos uma espécie de paganismo estatal. Verdadeiramente, o que temos hoje é uma visão pagã em relação ao Estado, pois este ocupa em nossas vidas um lugar mais elevado que o próprio Deus, Criador. Estamos vivenciando um Estado com autoridade e poder absoluto sobre nossas vidas, muito maior que outrora tinha o Estado absolutista monárquico, em seu mais alto grau. Um Estado que fundamenta a existência humana na raiz de uma natureza racional moral, de onde procedem todas as direções da vida, uma razão que ocupa o centro supratemporal da unidade da existência humana. Para este Estado, Deus não existe, ou se existe, não precisamos dele, pois a humanidade estatal é soberana por ela mesma e não necessita de ajuda. Se há problema, a humanidade, através do Estado, resolve. Se por um lado o paganismo é uma religião divergente da religião cristã, por outro, o paganismo é uma religião que divide o espaço com a religião cristã, como uma religião politeísta. Todavia, o cristianismo rejeita toda espécie de comparação igualitária. Recentemente, durante discurso de filiação a um partido político, Sérgio Moro disse que criará uma força-tarefa de combate à pobreza caso seja eleito presidente do Brasil. Ele disse, abre aspas, uma das prioridades do nosso projeto será erradicar a pobreza, acabar de vez com a miséria. Isso já deveria ter sido feito anos atrás. Para tanto, precisamos mais do que programas de transferência de renda como Bolsa Família ou o Auxílio Brasil. Precisamos identificar o que cada pessoa necessita para sair da pobreza. Fecha aspas. Através de quem Sérgio Moro está dizendo que acabará com a pobreza, se não por meio do Estado? Mas o que pode ser e o que é ser pobre? De repente, o que para você pode ser pobreza, para mim pode não ser, ou vice-versa. Ter um carro do ano, uma bela casa, mesmo que sejam através de longas dívidas, não é ser pobre? Para alguns pode ser pobreza, para outros não. Ter um plano de saúde caro, comer nos melhores e mais caros restaurantes, trabalhar tanto para manter um certo padrão de vida, a ponto de adoecer, ou não ter tempo para a família, não ter tempo para participar da criação diretamente dos filhos, não é ser pobre? Para muitos pode ser, para outros não.
Certamente, a pobreza material está ligada de forma bastante íntima com a questão moral. Estão entrelaçadas, na verdade, o que torna a questão muito mais difícil de resolver. Mas na cabeça de Sérgio Moro, assim como de muitos outros homens e mulheres importantes, independentemente de como seja, quem deve resolver a situação da pobreza é o soberano e todo-poderoso Estado, o único capaz e com autoridade para isto. Sérgio Moro não está dizendo nada contrário do que diz a Constituição Federal de 1988, pois esta assevera que o Estado brasileiro tem por objetivo fundamental erradicar a pobreza. A palavra erradicar significa extirpar, eliminar, acabar com a pobreza. Apesar do seu belo significado, ela faz parte de uma utopia, pois jamais a pobreza será extinta numa sociedade corrompida moralmente, onde o pecado se faz presente. Mas podemos observar a seguinte intenção constitucional desta designação. Apesar de a pobreza ser um problema eminentemente humano, é o Estado que tratará dele e o resolverá. Onde Deus falha, o Estado aparece como aquele que salvará a todos. Desses pontos podemos concluir que o Estado afirma que o Deus cristão está mentindo quando diz, abre aspas, pois nunca deixará de haver pobres na terra, fecha aspas, Deuteronômio 15:11. Para o Estado, não importa o que ou quem causou o problema da pobreza, mas sim tão somente aparecer como aquele quem resolve o problema. E como ele fará isto? Criando programas de transferências de renda, força-tarefa, ações afirmativas e etc. Seja lá o que ou como você queira nominar o que o Estado vai fazer, tudo se converte na cobrança de mais e mais tributos. Nada melhor para justificar a elevada carga tributária do que dizer a criação de institutos de medidas sociais. Mas o próprio ato de demasiada cobrança tributária contrapõe a ideia de combate à pobreza, pois quanto mais o Estado cobra tributos, mais as pessoas vão ficando pobres. É um contrassenso ridículo. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei 2022/19, que regulamenta o exercício da profissão de despachante documentalista. Ano passado, o presidente também vetou integralmente o projeto de lei 4699/12, do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que regulamenta a profissão de historiador e estabelece os requisitos para seu exercício. Veja, quanto mais regulamentação de profissão, mais despesa o trabalhador terá e mais pobre será. Mas o presidente Jair Bolsonaro é um só, frente a um congresso de duas casas, uma com 513 membros e outra com 81 membros, sem contar com os governadores e prefeitos que governam mais por interesses externos do que para os interesses dos próprios brasileiros que os elegeram. A existência do Estado não é contrária ao mandamento divino. Para o cristianismo, nem o Estado, nem o povo possui soberania absoluta. Somente Deus detém o poder absoluto e instituiu a criação do governo civil para zelar pelo bem comum, para refrear o mal e promover o bem, não para garantir favores imerecidos sob o pretexto de ajuda social. Não é errado buscar melhorar de vida, mas não às custas do trabalho dos outros. Deus disse que sempre haverá pobres na terra, e em toda a história humana, o que sempre se viu, e mais do que nunca estamos vendo hoje, é a mais devota adoração ao Deus Mamon, que é a cobiça pela riqueza material. Esta cobiça material, inevitavelmente, acarreta muita pobreza. Por isso mesmo, Deus ordena a você e a mim, não ao Estado, abre aspas, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra, fecha aspas, Deuteronômio 15:11. Gostou do vídeo? Clique no gostei, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações e obrigado por sua audiência e apoio, pois ela nos motiva a trazer novos vídeos com informação lúcida e coerente. Forte abraço.